pessoal, aqui estamos novamente, né, com a nossa classe de espanhol. E essa é a segunda aula referente ao segundo bloco do conteúdo, né, que nós temos nessa disciplina de espanhol instrumental 2. E nessa parte a gente vai ver os conteúdos de apócope, vestuário, gerúndio, uso de muy mucho, os pronomes complementos direto e indireto. E nessa videoaula nós vamos nos concentrar no uso das apócopes, o uso do muy mucho e o uso dos pronomes complementos, né? E a colocação correta deles no texto, das frases que nós estaremos escrevendo, que vocês tenham material, né? A gente tem aqui essa videoaula que é para fazer uma explicação breve do conteúdo, mas o trabalho maior é de vocês na leitura do material, respondendo os conteúdos. É importante responderem os exercícios, é importante vocês participarem dos fóruns, dê lá a sua participação, comente dos seus colegas, procure ler o máximo possível, né, desse conteúdo e de outros conteúdos. Vocês já devem ter observado que tem um material complementar na plataforma, que ela fala sobre os gêneros textuais, né? Como o nosso tempo é pouco, mas tem lá um material para vocês darem a leitura, que fala, né, sobre a carta, né, comercial, fala sobre como escrever o e-mail, como elaborar o currículo. Esses são textos, são materiais, né, relacionados à profissão que vocês vão ter, né, de secretariado quando saírem desse curso. E então nós vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai começar com a apócope. Apócope, professora, nome estranho. Mas é um nome estranho, mas é uma coisa simples de entender. A apócope, o que é a apócope? É a supressão de uma letra ou de uma sílaba em uma palavra. E no espanhol, a gente tem a apócope em algumas palavras adjetivas, né, que estão ao lado de substantivos. E a gente tem aí no slide número 3, a gente tem uma charge. Tem duas charges e aí nós temos exemplos de uma apócope, que está destacado aí, um nombre. E qual é a apócope? É que em espanhol é uno, né? Aí engoliu aí, suprimiu o que foi a letra O. A apócope, geralmente, ela acontece antes de substantivos singular e masculinos. Mas nós temos casos especiais que elas acontecem tanto no feminino como no masculino. Mas o que é apócope, né? No conceito, como a gente vê aí no slide 4, tem o conceito bem bonitinho, onde vocês vão ler. E eu vou ler aqui com vocês. A apócope se define como a perda de uma ou várias letras ao final de uma palavra. Essa é a definição da Real Academia, né? E essas supressões, elas produzem normalmente antes de um substantivo masculino singular. Aí a gente tem um exemplo. Es un nombre de buen corazón. O nombre, hombre é um substantivo masculino singular, e aí uno ficou um. E nós temos aí o substantivo corazón, e bueno é o quê? Um adjetivo. E aí ficou buen, que seria bueno, né? Como a gente estava aprendendo. Aí a gente vai ver aqui a relação de quais são as palavras que se apocopam. A gente diz apocopam, é porque ocorreu a supressão, então, de uma vogal ou duas no final da palavra. Aí a gente, como vocês podem observar, que geralmente são os substantivos e os advérbios. E nós temos os numerais, alguns numerais também, que se apocopam, que perdem, então, essa vogal. Aí eu vou ler com vocês e a gente já vai vendo aí ao lado, isso é no slide 5, os exemplos. Nós temos aí bueno, e na forma apocopada é buen, malo, mal, alguno, algum, primero, primer, tercero, tercer, uno, un, santo, san. Bueno é bom, malo é mal, ninguno é nenhum, primeiro é primeiro, a diferença é que não tem aí o i, terceiro é o terceiro, uno é um e santo é são, certo? Não, santo, que aí a gente vai ver o São Tomás, Santo Tomás, né? A gente vai ver mais na frente. Aí a gente tem aqui o exemplo, tiempo bueno. Observe que tiempo é uma palavra no singular e masculina. E bueno não ficou apocopada? Por quê? Porque bueno está depois da palavra.
relembrando, né? A apócope só ocorre quando a palavra ela vem antes, quando ela é usada antes de um substantivo. Então, tiempo bueno, buen tiempo. Dia alguno, algum dia. Sítio ninguno, sítio. Que é o sítio? Sítio é um lugar, lugar nenhum, né? A tradução em português. Então, fica ningún sítio. Libro primeiro. Libro é livro. Então, primeiro livro. Capítulo terceiro. Terceiro capítulo. 31. Ah? Então, um ano. Aí a gente tem aqui ano, substantivo, singular, masculino. E fica antes, certo? Vamos ao seguinte slide. Slide 6. Aí, se apocopam quando van delante de qualquer substantivo. Como eu disse, em geral, as apócopes, ou seja, as palavras perdem, né, uma vogal ou duas no final, quando vão antes, por regra, antes de substantivo singular masculino. Mas a gente tem algumas palavras que elas ocorrem tanto no masculino como no feminino. Lembrando, gente, que a apócope só ocorre no singular. Quando é no plural, ela vai ficar no plural normal, né? Então, nós temos aí qualquiera, qualquier, ciento, cien, grande, gran, certo? E a gente só no singular. Exemplo, um ninho qualquer, um menino qualquer. Então, qualquer ninho, qualquer menino. Uma ninha qualquer, uma menina qualquer. Qualquer ninha, qualquer menina. 103, 100 anos, 100 vezes. Observe que 103 completo, né? Mas antes de anos e vezes, se quedou 100. 100 anos, 100 vezes. Fiesta grande, gran fiesta. Circo grande, gran circo. Uma coisa que vocês têm que observar com o uso de grande e gran. Grande, você fala de tamanho. E gran fala de uma qualidade. É um gran nombre, ou seja, que é um homem de caráter, é um homem honesto, correto. É um homem grande, tamanho, ou seja, que é um homem alto. Então, quando vocês forem usar o gran e o grande, observar o uso que você está dando, né? Quando você quer falar da qualidade da pessoa, de como ela é grande. E quando você está falando de altura, de tamanho, de extensão, né? Você usa grande, certo? Agora a gente vai ver um outro caso, que se apocopam quando van delante de um adjetivo ou advérbio. Aqui nós temos tanto e quanto. Essas palavras não são novas para vocês. Na videoaula passada, a gente estava falando sobre os adjetivos. E a gente viu que eles são classificados, né, segundo o grau positivo, demonstrativo e possessivo. E a gente viu sobre os graus, né, aí grau positivo, aí o grau comparativo de inferioridade, de superioridade, de igualdade e o grau superlativo absoluto e relativo. A gente está vendo aqui que esse tanto e quanto a gente usa para quê? Para fazer um comparativo de igualdade. Este niño es tan alto quanto mi hermano, certo? Então, a gente tem a forma acoplada de tanto, que é tan, de quanto, que é quan. Então, se te quiero tanto, você usa o tanto com a forma normal. Agora, quando eu digo, era tão bueno aqueles dias que íbamos à casa de nossos tios em São Francisco, certo? Quanto tempo queda para a próxima classe? Quanto completo. Agora, quão fuerte eres? Observe que te quiero tanto e eres tan bueno. Qual a diferença? Que no segundo exemplo, bueno é o quê? É um adjetivo. Como é um adjetivo, então, tan bueno. Quanto tempo e quão fuerte? Na segunda frase, fuerte é um adjetivo, certo? Então, vamos seguindo. Tem uma observação aí sobre o uso de São Tomás e santo, né, que vocês depois podem dar uma leitura. Então, resumindo, o que é apócope? É você retirar uma vogal ou duas do final, uma ou duas letras do final de uma palavra. Quando antes de substantivos no singular. Em geral, substantivos masculinos.
E só vai acontecer em algumas situações quando é tanto faz, que é masculino ou é feminino, certo? Agora a gente vai falar de um apócope especial que acontece, que é em relação ao mucho. Então a gente vai ver agora o uso de muy e mucho, que é no slide 9, tá certo? Muy e mucho significam muito, né? Em grande quantidade, intensidade. Só que tem usos diferentes. O muy, ele tem a relação de dar, de intensificar a qualidade de alguém. Es muy inteligente, es muy alto, es muy bueno, es muy trabajador, es muy agressivo, es muy feliz. Então, eu estou usando o muy para intensificar uma característica. Ou seja, que é uma característica, quando a gente diz sobre alguém, uma qualidade, um defeito, é um adjetivo. E mucho já é para falar de quantidade, que é em grande quantidade. Muchos chicos vinieron a la fiesta. Muchos, uma grande quantidade. Então, a gente tem aqui no slide 10, quando a gente usa muy e quando a gente usa mucho. Vamos ver aqui. Muy, geralmente, ele vai servir, você vai usar antes de quê? De um adjetivo ou de um advérbio. Por isso que eu disse que é intensificar. Muy feliz, muy alto, muy trabajador, muy bueno, muy grande, certo? Então, nós temos aqui os exemplos. Mi hija es muy linda. Linda é um adjetivo. Tu hablas muy bien. Muy bien. Então, bien é um advérbio. Então, lembrem disso. Se você for, o mucho não vai vir antes de um adjetivo ou de um advérbio. Se você tiver o que é o adjetivo, ele dá qualidades ao nome, né? E o que é um advérbio são características de tempo, de temperatura, de distância, certo? E o mucho, em relação agora vamos falar do mucho, o muy é só uma forma. Tanto o que venha depois, for no feminino, for no singular, você vai ter a forma o quê? Única, muy. Apocopada, né? Diferente. Por isso que a gente está vendo ele diferente, porque não é perder uma vogal ou perder uma letra ou duas letras. É uma forma diferente de escrever, certo? E o mucho, ao contrário do muy, você vai ter a forma no singular, você vai ter a forma no plural, você vai ter a forma no feminino, a forma no masculino. E lembre, o muy, ele intensifica uma característica, ele vai antes do adjetivo e o advérbio intensifica uma qualidade. E o mucho, ele é mais de quantidade, quando você fala de quantidade. Então, nós temos aí, mucho, muchas, mucho, muchos, mucha, muchas. Antes de quê? De um substantivo. Muy usa antes de adjetivo ou advérbio. Mucho você vai usar antes de substantivo. Exemplos. Aqui há muita gente. Hice muchos ejercicios. Trabaja mucho, que é o mucho depois de um verbo. Exemplos aqui, verbo mais mucho. Mi marido trabaja mucho, ella estudia mucho, ella escribe mucho, ellos viajam mucho por Espanha, ok? Então, o mucho você vai usar antes de substantivo, depois de verbo, certo? Vamos ver aqui. Nós temos aqui outras charges, né, com os exemplos. Vocês vão fazer a leitura. Nós temos vestuário, que é um vocabulário de vestuário, que vocês sabem lá, como a gente tem lá no material, que ele traz comentando, né, qual é o vestuário de um profissional, como você deve se vestir, qual é o seu comportamento quando você vai a uma entrevista. Sabemos que no ambiente de trabalho você não se veste como você vai a casa de um parente, ou vai de passeio, ou está indo a uma festa. Tem um cuidado maior com a forma de vestir. Por isso a gente viu aí, trouxe no livro, né, o vocabulário de vestuário. E aqui nos slides vocês têm várias palavras que vocês, para conhecerem como é que eu digo o nome das minhas roupas, ou quando você pega um texto, quem sabe você vai trabalhar numa empresa, uma fábrica de roupas, que tem vários contratos com empresas de fora, não sei.
e você recebe lá uma solicitação de venda, uma solicitação de fornecimento de produto, e lá na discriminação da nota fiscal está lá vários produtos em espanhol, e entre eles um vestuário, produtos de roupa que você, meu Deus, e significa o quê? Então, nós temos aqui, como se diz, né, as roupas. Então, nós temos o vestuário de inverno, o vestuário de verão, acessórios, né? Aí tem o el vestido, o slide 15, el vestido, la falda, los vaqueros, que é o jeans, né? El traje, a gente usa para usar com a roupa toda, essa roupa masculina, né? Que é o terno, a camisa, a gravata, é el traje, com a calça, certo? Aí la blusa pode ser de manga larga ou manga corta, vale? Aí pode ser de tiritas, essa é que é regata, ou de alcinha. La camisa, la camiseta, el jersey, que é o de frio, certo? Aí nós temos la chaqueta de cuero. Aqui é um exemplo de uma chaqueta, é uma blusa aí listrada de calor. Essa daqui ela esquenta, não é de couro, mas também se chama chaqueta. El chaleco, que é o colete, né? La sudadeira, que é como é o suéter, esse casaquinho de frio, né? Que a gente vê muito nos seriados americanos, né? Que a gente, no nosso calor maravilhoso aqui de Teresina, ou da sua cidade, do Piauí em geral, a gente geralmente não usa na sudadeira, né? El chandal, que é essa roupa completa, é o conjunto, né? Dessa blusa com a calça, que são de malha, são roupas próprias para fazer exercício. El pijama, la corbata, que é, né, a gravata do homem. El cinturón, el bolso, e quando a gente fala de bolsillo, que é o bolso da calça, né, bolsillo, e el bolso é a bolsa da mulher, né? E sacola, que é a bolsa. Então, a sacola de lixo, a sacola do supermercado, essa sacola reciclável que a gente usa hoje em dia é la bolsa. La bolsa. Então, você não vai dizer, minha bolsa está aqui, ou, la bolsa que está aqui no texto se refere à bolsa feminina. Não. Bolsa feminina é el bolso e a sacola é la bolsa, vale? El pañuelo, que é o lenço, elegante, né? Traz um ar de elegância à mulher e ao homem, né? Aqui no bolso do terno, del traje. Las gafas de sol, pode ser gafas de sol, lentes de sol, temos o reloj, que é o relógio, né? E aí no slide seguinte fala do vestuário de verão, né? La camiseta de manga corta, la camiseta de tiritas, las bermudas. E também se pode dizer, a gente também pode chamar pantalão corto, el vestido de tirantes, la minifalda, que é a mini saia, las playeras, que são os chinelos. A gente diz playeras e também diz chancletas, las chancletas. Las sandálias. Sandálias, pode ser sandálias de tacones, que é de salto. Pode ser sandálias plataformas, que em espanhol você não detalha tanto os tipos de calçados, né? A gente no Brasil tem a sandália de alcinha, a sandália fechada, a sandália anabela, a sandália plataforma, N sandálias e cada uma com uma característica. Né? Em espanhol são sandálias. Sandálias plataforma, sandálias de tacones, que é de salto, e não faz tanta descrição como a gente, né? E chancletas são as sandálias rasteiras, né? Aí nós temos, como é que a gente chama a sapatilha? Que é a sapatilha, né, que da mulher, essa bonitinha fechadinha, eles chamam bailarina, bailarina. Aí, continuando, temos aqui el biquíni, el banhador, que é del hombre, e da mulher o maiô, né, o banhador. Depois, no slide seguinte, a gente tem roupa de frio. El abrigo. El abrigo é o casaco, né? Esse mais fechado, que é mais grosso e que esquenta. Também chama el saco. Em alguns países você usa el saco. Então, el abrigo. Tem aqui um especial, né? La trenca, que é especificamente esse modelo. El anaroc e la parca, que são vários, dependendo do nível, né? De quão mais frio, se o inverno é mais duro ou não. Aí você tem umas roupas mais fechadas, mais grossas, né?
Ele chama-se um casaco, ele casaco um gordo, que é grosso, né? Mais pesado. Aí la caçadora, que aqui aparece caçadora, né? E também a gente pode chamar de chaqueta de cuero. Vai? Bufanda, que é o cachecol. El gorro. El gorro não tem essa parte de viseira. É só o que você coloca aqui em cima e não tem essa parte da frente de viseira. El gorro. E quando é o bonézinho, né? O boné que todo mundo, a maioria das pessoas, dos meninos, né, gostam de usar, já é la gorra, que vocês vão ver nos slides mais na frente. Aí los guantes, que são as luvas, las orejeras, que é para proteger a orelha, las botas, los zapatos, zapatos de tacones, sapatos bajos, las zapatillas deportivas, que por isso que sapatilhas, que a gente chama aqueles sapatos em feminino, para eles é las bailarinas, né? Porque sapatilhas são os tênis. Las sandálias, las médias, que são as meias, né? Essas longas, a meia calça, né? Los calcetines, que são as meias soccer, né? Isso que a gente usa com tênis. Las bragas, que são as calcinhas. Algum lugar é bombachas. E dependendo do país, assim como no Brasil, cada região tem um vocabulário específico, tem aquelas palavras que todo mundo conhece, que em todas as regiões todo mundo conhece e se entende, mas tem aquelas palavras locais. Na língua espanhola também, há vocabulários regionais. Então, bombacha é uma calcinha, la braga, que em alguns lugares usam, né? Alguns lugares usam. Los calzoncillos, que é a cueca, samba canção e tudo, né? La gorra, né? Como eu disse, que tem a viseira, é la gorra. E se não tem a viseira, que é só o gorro, é el gorro. Sombrero, sombrero lembra os mariachis, que são os mexicanos, né? Os mexicanos com aquela música e tal, e aqueles chapéus assim, bem grandes, né? Bijuteria, pendientes, pode ser pendientes ou colgantes, né? Anillo, pulseira, bracelete, collar, né? Diadema, que é a tiara de colocar na cabeça. No slide 20, tem aí várias especificações de tecido, se é listrado ou não, se é de pele, se é de couro, se é de lã. E vocês vão ler aí depois com mais calma, certo? Agora a gente vai entrar no tema dos complementos, pronomes complementos, que são os complementos do verbo. Qual é o que é os pronomes complementos? São algumas palavras que a gente usa para substituir os complementos. Professor, mas são os complementos mesmo? Eu não lembro mais. É igual no português. A gente sabe que o português, que o italiano, que o francês e o espanhol têm a mesma origem, né, do latim. E por isso, a gente tem tantas semelhanças na língua. Por isso que aconteceu, por isso que ocorreram as apócopes no espanhol. Por quê? Porque como eles tiveram lá os romanos na conquista, né, da Espanha, aquelas guerras e tudo mais, e eles trouxeram o latim vulgar para lá, que era o idioma que tinham que falar, foi influenciando e até chegar ao espanhol, foi acontecendo essas mudanças. É por isso das apócopes e outras características da língua. E os pronomes complementos, eles substituem os complementos, e os complementos são quem? São aquelas palavras que complementam o verbo. A gente lembra lá em português que a gente viu verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo. No espanhol, a gente também tem o verbo transitivo direto, é aquele que pede um complemento, mas sem estar acompanhado de uma preposição. E o verbo transitivo indireto, esse vai sempre acompanhado de uma preposição. É aquele fez o quê? Fez algo. E o indireto, fez para quem? Ou fez comprou o quê? Comprou algo, né? E já no indireto, você tem sempre acompanhado da preposição. Foi aonde? É o a mais onde. E nós temos a junção dos dois, quando a gente usa o verbo transitivo direto junto com o indireto. Isso a gente vai ver só na próxima aula. Nessa aula, a gente só vai ver eles separados. Quando é que a gente usa cada um deles. E aí, no slide 24, a gente tem a relação, né, dos pronomes complementos. Estão relacionados ao sujeito, porque o verbo, né, acompanha e concorda com o sujeito, e do mesmo jeito os pronomes. Eles concordam em número e grau com com o sujeito. Número plural singular. Eu, que é a pessoa, né? Me para objeto direto e me para objeto indireto. Onde é que vai mudar
a forma de usar no pronome complemento direto e no pronome complemento indireto. Na terceira pessoa, a gente observa bem que, ó, que na primeira e na segunda, o objeto indireto e o pronome objeto indireto são iguais. Me para direto e me para indireto. Te para direto e te para indireto. Agora, na terceira pessoa, nós temos aí o direto. É lo ou lá. Ou seja, lo quando se referir a uma palavra no singular e masculina. Lá quando se referir a uma palavra o quê? No singular feminina. No indireto é sempre le. Por quê? Porque o objeto direto, ele sempre faz relação a coisas também e à pessoa. E o objeto indireto, não. Ele só faz referência à pessoa. Por isso que é le. E a gente vai ver a colocação dos pronomes, né? Como é que a gente usa cada um deles. Mas eu vou ler todinho aqui para vocês, né? O me, te, lo, lá, nos, os, los, las. Vocês depois vão ler, acho que não fica chato, né? Eu ficar lendo aqui para vocês. Então, a gente vai ver como é que a gente usa, em que posição, o que é que ele substitui e tudo mais. A gente vai ver tudo direitinho agora, ó. No slide 26. Los pronombres van delante del verbo. No português, a gente tem o pronome antes, no meio, no final. Não é isso? No espanhol, não. Eles vão antes do verbo, só vão depois em 3 situações, que é no infinitivo, no gerúndio e no imperativo. Se o verbo não está no infinitivo, ou seja, não termina em AR, em ER e R, então o pronome vai antes. Se o verbo terminou em AR, ER ou IR. Se o verbo terminou em ando, ou indo, ou yendo, ou o verbo é imperando, be, as, pon, corre, que é no imperativo, é imperando, mandando, ordenando, exortando. Aí o pronome vai depois e junto. É o que difere em relação ao português. No português, se vai depois, ele vai separado por um hífen, né? No espanhol, não, é juntinho, coladinho. Não separam nem o verbo do pronomezinho. Antes, fica separado. Então, só tem 2 posições do uso da colocação do pronome. Ou ele vem antes ou ele vem depois. Ele só vai depois quando o verbo estiver no infinitivo, no gerúndio ou no imperativo. Então, vamos ver aqui os exemplos. Na situação em que ele vem antes. Mi hermana siempre se ducha antes que yo porque se levanta muy temprano. Então, se ducha. Ducha é a forma, né, do verbo e o se está antes. E se levanta. A gente vê que é a terceira pessoa. Essa frase, aqui a gente tem os pronomes reflexivos, que a gente não vai abordar nesse momento, né? Por isso que é se e não lê, e nem lo e nem lá, certo? São pronomes reflexivos, ou seja, são verbos que você pratica e sofre a ação. Você se levanta, ou seja, a ação de levantar, você que sofre essa ação. A se ducha, que é se banha, se limpa, né? E aí nós temos outra face. Me gustan mucho los perros. Quem é a pessoa que está dizendo? Eu. Me gustan mucho los perros. Então, me vem antes. He comprado el periódico esta mañana. Y lo he leído durante la pausa. Lo he leído. Se lembra da aula passada, a gente viu he leído é o quê? É um tempo verbal, é o passado, é aquele pretérito perfeito que faz relação com o presente. E he leído é um verbo, é o e, que diz quem, e leído, que é a ação. E é como se fosse um verbo só, é uma locução verbal. São 2 verbos auxiliares, né, para significar ter um só significado. E vai antes, então, lo he leído. Você nunca vai botar e lo leído, nunca. É lo he leído, certo? E nós temos aí o próximo slide, que é o slide 27, que os pronomes vão detrás do verbo quando es. Ou seja, os pronomes vão depois do verbo quando este verbo é o quê? Como eu disse, imperativo, infinitivo, gerúndio. Aí nós temos aí afirmativo, imperativo, afirmativo. El bolígrafo, cógelo, ou seja, pegue-o. Esse é um bolígrafo, tá? A caneta, pegue-a, certo? Pegue-a, cógelo. Então, tá mandando corre, que, el bolígrafo, lo. Então, corre el bolígrafo, cógelo.
Este es mi tuche. Infinitivo. Me gusta duchar-me. Duchar, ação, né? Infinitivo. E o me, observem que está depois e juntinho, coladinho, nada de hífen, certo? Ele, me gusta duchar-me antes de acostar-me. Acostar-se é ir à cama e dormir, tirar uma soneca, tô cansada, vou me deitar um pouquinho, vou me balançar na rede. Acostar-se, tumbar-se, deitar-se, certo? E aí o verbo tá acostar. Então, é depois o pronome e junto. Gerúndio. Quejándote no solucionas nada. Quejar é reclamar, murmurar, lamentar. Quejándote, quejando, A-N-D-O, gerúndio. Gerúndio. Terminado em AR é A-N-D-O, né? Cantar, cantando. Amar, amando. Beber, bebiendo, yendo, certo? Vivi, viviendo. Ok. E aí nós temos aqui verbos de opinião. Necessidade e sentimento. Necessito pedir-te um favor. Pedir está também no infinitivo. Então, está lá na regra do infinitivo. Então, o T depois, junto. Então, outra situação. Com as perífrases verbais. O que são perífrases verbais? São as locuções verbais. Os pronomes podem vir antes ou depois do verbo. Mañana me tengo que levantar. Tengo que levantar. É uma locução verbal. Então, eu posso dizer me tengo que levantar ou tengo que levantar-me. Ou seja, ou antes ou depois. He comprado um livro interessantíssimo e lo voy a leer. Voy a leer é a locução verbal. Então, lo, que é o livro, voy a leer, ou eu digo voy a leerlo, certo? Los deberes, todavía los estoy haciendo. Ainda estou haciendo. Então, lo estou haciendo ou estou haciéndolo, ok? Então, como é que a gente diferencia? Quando é que eu uso direto e quando é que eu uso o pronome complemento indireto. Então, quando é que eu uso o pronome complemento indireto? Alguien o algo recibe la acción del verbo. Siempre lleva la preposición a. Exemplo, a mí me encanta viajar. A mim, eu, me encanta viajar. Então, eu vou dizer assim, dar algo, você dar algo a alguém. Le compraste, você comprou um presente para ela? Comprar o quê? O presente. Para quem? Para ela. Então, se lo compré. Se lo compré a ella. Então, eu comprei o presente para ela. Objeto directo. La acción del verbo va directamente a algo o a alguien cuando el objeto directo es una persona, lleva la preposición a. Então, a ação do verbo vai diretamente a algo ou alguém, Quando o objeto direto é uma pessoa, leva a preposição a. Exemplo, que lavas? Ou seja, o que você está lavando? Lavo el coche. Aí a gente está vendo, né, a diferença entre o objeto direto e o objeto indireto. Aí, os pronomes reflexivos a gente não vai entrar no momento. Então, repassando aqui. A gente tem os pronomes complementos direto que substitui o objeto direto. Lá nesse slide 28, ele fala quando é que é um objeto direto e quando é que é um objeto indireto, para você saber. E a gente vai ver no último slide, ele vai falando dos pronomes, o uso dos pronomes. Então, no 29, os pronomes objetos direto e objeto indireto, eles usam-se para substituir, como eu disse. Então, se eu sei se aquele complemento daquele verbo, ele é um objeto direto, então, quais são os objetos diretos, pronomes objetos que eu tenho? Aí você substitui. Se eu sei que é um pronome, se aquele complemento é indireto, então eu vou usar o quê? O pronome complemento indireto. E aí eu vou substituir. Exemplo. Comprei um computador. Então, he comprado um ordenador. E aí a pessoa me pergunta, Aline, você comprou o computador? Sim, lo comprei. Lembrando que
que eu não disse isso, eu vou dizer agora, que os complementos, os pronomes complementos, eles só vão substituir o complemento em si em um contexto em que as duas pessoas sabem do que estão falando. Eu não posso chegar para alguém e dizer assim, Aline, lo comprei, eu comprei o quê? Comprou o quê, rapaz? Eu não estou entendendo, não. É o contexto. Então, se eu digo para você, Suzana, você trouxe o livro? Eu vou responder em português. Sim, eu trouxe o livro. É uma coisa característica da língua portuguesa, ela repete, né? A gente repete a palavra. Em espanhol, não, a gente substitui. É uma coisa comum na linguagem espanhola. Na linguagem, quando eles estão falando, ou nos livros, nos artigos, então se você está se comunicando por e-mail com alguém e você faz referência a alguma coisa, ele não vai repetir naquela frase dele. Ele vai substituir para não ficar redundante, para não ficar repetindo várias vezes a mesma palavra. Então, a gente só substitui os complementos num contexto de onde as duas pessoas envolvidas naquela conversação, ou na leitura do texto, ou na troca de e-mails, de carta, ou num texto que você está lendo, você vai observar que é quando os dois se interam, sabem do que estão falando. Então, se eu chego para você desenhou o projeto? Então, has desenhado o projeto? Sí, lo diseñé, certo? Então, eu respondo, lo diseñé. Por quê? Porque desenhar algo. Então, não precisa de preposição. Aí, eu fiz. Então, é lo diseñé, porque o projeto é o quê? Uma palavra no singular masculino. Se eu pergunto, você deu ao Carlos a chave. Você deu ao Carlos a chave do carro? Sim, eu dei a chave para ele, em português. Em espanhol, ¿le diste las llaves a Carlos? Sí, yo se la di. Aí que a gente vai ver quando a gente usa os dois contextos na próxima aula, certo? Essa parte de complemento, ela é um pouco complicada, mas nada que uma prática resolva. A gente tem vários exercícios no livro, né, de vocês, tem vários textos. Qualquer dúvida pode me enviar um e-mail, qualquer dúvida pode colocar no fórum. Não se acanhem, eu estou aqui sempre que precisar. Pode enviar dúvida também para o tutor, nós estamos aqui para ajudar vocês. Aqui é só uma passagem breve, né, por cima, uma revisão rápida do conteúdo. Mas aí vocês trabalhando lá na leitura e tudo, fazendo as atividades, vocês vão observar aqui nas atividades que eu enviei para vocês vão ter que escrever, porque isso estimula, né, a atenção de vocês e a prática também da escrita da língua. Então, é isso por hoje. A gente se encontra na próxima aula, última videoaula, né? Que a gente vai tratar do uso dos pronomes complementos, tanto direto e indireto, na mesma frase. A gente vai falar dos antônimos, a gente vai falar das preposições. Isso tudo na próxima aula. E tem muito mais do conteúdo que vocês estão vendo durante o curso, né? Não tem como abarcar aqui nessa videoaula tudo o que vocês estão vendo sobre a entrevista de trabalho, sobre relações, né? As relações pessoais, sobre o currículo. Então, tem muita coisa que vocês não deixem de ler o fascículo. É importante que vocês leiam e resolvam os exercícios, resolvam as atividades. Vocês podem entrar em contato com os amigos também. Tem lá, mandar mensagens, tudo através da plataforma. Então, interajam entre si, entrem em contato conosco sempre que precisar. E até mais. Tchau.